Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Bova 11. Como estão os resultados do mês de janeiro? E como eu consegui merendar 41k com Bova 11, estando simplesmente seguindo a tendência. Vamos falar também sobre o ouro, o cripto e os sinais que esses ativos nos dão. E a cadeia alimentar, gringo, institucional e varejo. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal. Beleza? Pessoal, nem sempre eu estou conseguindo fazer, né? Porque depois que o Merenda tirou o CNPI, os clientes começaram a aparecer, né, pessoal? Vai fazer um ano, né? Agora, acho que dia 20 de fevereiro, que o Merenda conseguiu esse presente, né, que o Papai do Céu deu para o Merenda, de tirar o CNPI, né, para poder recomendar investimento olhando na lata do cliente, né, e até publicamente, né, pessoal. Então isso foi uma grande bênção, foi algo que eu não imaginava que eu ia alcançar. Isso não estava nos meus projetos, nos meus planos de vida, né. Todos sabem aí que eu fui militar, fui vendedor de cerveja, de bicicleta, de pipa. Então eu não me imaginava fazendo o trabalho que faço hoje, né? Então eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu, a todos que me apoiaram, que me deram essa força, ok? Então, pessoal, vou fazer aquele vídeo de sempre, né? Falar do Bova 11 e como eu consegui merendar. Veja bem. Este é o gráfico do Bova 11. Qual é o gráfico operacional do Merenda? Esse aqui é para me explicar o fluxo dos gringos através dele, né? E falar também sobre a cadeia alimentar. O nosso gráfico de sempre é esse aqui. Eu vou diminuir o tamanho, né? Esse é o gráfico que o Merenda opera, ele fica só olhando para isso, tá? E aqui eu falei para vocês que foi região de entrada de dinheiro, apesar da barra vermelha, mas se provou ao longo do tempo que foi uma entrada de dinheiro. Aqui também foi uma entrada de dinheiro, entrada de dinheiro, tá? Entrada de dinheiro. Aqui já foi um sinal de briga entre comprador e vendedor, e aqui uma saída suave de dinheiro. É aqui que o gringo já está fazendo a sua inflexão ou realização de lucros. E lá no outro gráfico a gente vai comentar sobre as regiões de, digamos, vamos chamar de liquidez? Vamos, já tá na moda essa palavra aí, né? Tá na moda, né? Então vamos chamar de região de liquidez, para a gente entender o contexto, né? Também vamos, antes de ir para a região do triângulo, mostrar os indicadores, o que eles estão dizendo. Eu não sigo esses indicadores, até porque a minha filosofia operacional é fluxo e preço, mas não estou dizendo que eles não servem. Para alguns servem, para mim não serve. E é normal que cada um tenha seu estilo operacional. Ninguém é obrigado a seguir religiosamente qualquer coisa. Desde que te dê dinheiro, tá tudo certo. Mas olha só que coisa interessante, né, pessoal? O índice, pelo estocástico, ele vem sobrecomprado desde aqui. Então imagina aquele cara que gosta de operar quando está sobrevendido, né? Sobrecomprado, quer dizer. Aí o cara começa a vender aqui, ó.
Pô, ficou mais sobrecomprado, vou fazer médio. Aí o cara vende, o cara que tá operando pelo indicador, tá? Eu tô falando isso. E, cara, continuou subindo, continua sobrecomprado. Aí o cara vende mais um pouco aqui. Então, olha só, o médio do cara tá só estourando a conta dele. Por aqui o cara já tá quebrando, tá? Então, indicador está só dizendo que a região está sobrecomprada, tá? Não está falando que é para apertar botão, ok? Aqui, olha que coisa interessante. Este indicador, o MACD, ele deu uma piscadinha aqui, já sinalizando que o mercado estava querendo mudar, né? Sair da congestão, pela banda de Bollinger, dessa congestão, e ir para algum lado, né? E o lado que ele sinalizou foi compra. Aí ele distribui, fica aqui no 0 a 0, não mostra sinal de venda e começa a aparecer aqui o primeiro sinal. Então este indicador, sim, ele deu uma compra aqui e quem seguiu merendou suave, suave. E o indicador do Didi, pessoal? Pelo indicador do Didi, permanecendo tudo constante, ele indicou a compra aqui. Mas a gente sabe que todo indicador tem os seus ajustes e esses ajustes são sempre atrasados. Então, no cenário de hoje, em tese, o indicador do Didi, ele indicou compra aqui, porque onde nós começamos a separar os homens dos meninos, né, teoricamente. Só que ficou apertado, então você não faz nada, não expandiu. E o indicador do Didi é expansão, né? Ele tem que expandir. Então, eu fico olhando aqui e fico vendo, olha só, começou a expandir a curva amarela. Qual é o sinal interessante do indicador do Didi aqui para mim? Ele já está falando para mim que a venda está perdendo força. Ou seja, está tendo muita absorção com um leve impulso de preço. E foi exatamente isso que o indicador mostrou aqui, ó. O preço subindo bem devagarzinho, acima da média móvel da banda de Bollinger, tá? E quando chega bem aqui, ele expande. Aí aqui, teoricamente, eu poderia iniciar as minhas compras. Por quê? Eu vou ter várias confirmações de movimento. Olha aqui, eu tenho a confirmação do Didi, eu tenho a confirmação da banda de Bollinger, que começa a expandir, né? Ela começa aqui, expansão da banda de Bollinger. E eu tenho também o OBV, mostrando para mim um rompimento dessa acumulação anterior. Olha que coisa interessante, pessoal, bem aqui rompendo, nesse candle aqui, ó, rompendo, tá? O saldo de volume anterior, ou seja, empurrando o volume comprador para cima. Então, terceira confirmação por indicador. Temos aqui o indicador de vol. O indicador de vol, ele para mim, ele só vai valer a pena para as opções, mas ao mesmo tempo é um sinal que está expandindo a volatilidade histórica, né? Porque nesse pedaço aí você está tendo uma expansão do preço, né? E para cima. E isso aqui é muito raro no Brasil, tá, pessoal? Ele aumentar a volatilidade por alta, só quando ela é muito forte. Foi o que aconteceu, tá? Foi muito forte e muito rápida, né? Em apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, né? A bolsa bate 10%. Para um índice é muita coisa, tá? Para um índice é muito, ok? Então, pessoal, nós temos aqui uma lateralização da volatilidade, tá? Então aqui já está dizendo para mim, ó, estou me mantendo aqui. Quando cair, isso pode, se for uma queda muito rápido para voltar para a média da banda de Bollinger, que seria hoje no 166, mas é claro que isso aqui vai ser ajustado para cima, tá? 171, 172, conforme a velocidade que o BOVA irá corrigir. Se é que vai
corrigir, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer do lado do lead gráfico. Eu estou falando aqui a nível de indicador. E bem aqui, pessoal, no RCI, que é o índice de força relativa, né? Ele já estava mostrando, né, sobrecomprado, mas ele está só indicando para mim, na minha humilde interpretação, força de compra. Aí aqui, ó, arrefeceu. Bem aqui nesses 2 dias, o indicador de força relativa está dizendo, ei, estamos baixando a bola. Estamos baixando a bola, ok? Então é um sinal que houve um decréscimo de força compradora no nosso mercado, né? Os vendedores venceram nesses 2 dias, né, na quinta e na sexta-feira, ok? Então, já analisamos a nível de indicador. Vamos tirar essa tela. Vamos tirar que isso aqui é a região merendolar, onde o merenda gosta de colocar os pontos de compra e venda. E agora, pessoal, nós vamos falar da cadeia alimentar, né, do BOVA11. E, por último, nós vamos falar como eu consegui merendar suave nessa arrancada do mercado e levantar uma merendinha gostosinha de 41K, né, pessoal? Então vamos lá. Temos aqui a região onde os gringos começaram a botar pressão no mercado, ou seja, caía, mas eles compravam. Então, queda não é sinônimo de derrota. Para eles não, eles compram sem agredir. Então, comprar sem agredir é esse candle aqui, ó. Teve essa queda, os caras compraram. Compraram na alta, caiu, compraram mais, compraram pouco, compraram, foram comprando. Mas essa região entre 164 e 153 é uma região compradora. E uma região onde eles botaram uma pressão muito forte em poucos dias. Foi a região entre 164 e 183. Olho no lance, investidor. Olho no lance. Então, é o triângulo do triângulo, né? Porque aqui a gente teve a base da pirâmide, de toda a pirâmide, de todo o triângulo, né? É onde, pessoal? Onde? É na base, onde eles concentram a maior parte do dinheiro. Só que bem aqui, quando chegou na metade do caminho, eles entraram com essa aqui, ó. Ou seja, eles reforçaram o campo sudeste, pessoal. Eles simplesmente deram porrada aqui, comprando em média de 3,5 bi no mercado secundário, que é o mercado de ações, e começaram bem aqui nessa região reduzir compras. Então, percebam que eles começaram a reduzir compras aonde? Na região de 177, tá? Região de 177, que foi aonde o merenda comprou o put no 177, né, pessoal? O seguro morreu de velho, né, pessoal? O seguro morreu de velho. Então aí eu comprei puts de BOVA11, tá? Se vai continuar subindo ou não, eu vou fazer e acontecer com essa put. Como é que eu pego meu dinheiro de volta? Eu forço uma slide aí embaixo, né? Porque eu tenho que fazer 2 vendas. A slide é composta de uma compra de put e 2 vendas de put para custear o custo da trava. Então, se ela for até a linha ali do meu último strike vendedor, eu vou ganhar dinheiro. E tem uma margenzinha para baixo também de ganho, mas isso só ocorre perto do vencimento. A armadilha da slide é só essa. O ideal é você montar slides semanais, tá? Mensais, elas dão muito tempo ainda para você receber a merenda. Então, uma slide montada para 2 semanas ou 1 semana é maravilhoso, pessoal. Dá mais grana, entendeu? E eu gosto de montar elas recebendo, ok? Como isso não é o assunto do vídeo, eu estou só explicando que eu vou protegendo essa alta todinha. E aí, já que o gringo aqui diminuiu as compras e possivelmente, tá? Possivelmente fez uma realização, porque se eu começo a comprar forte aqui e empurro, e começo a comprar menos aqui, porque
eu estou querendo diminuir a minha posição de curto prazo compradora e realizar lucro, que ninguém é bobo. Se eu estou comprando em curto prazo desde essa base de 153, pô, é normal que eu queira realizar no topo, né? Então o gringo, pessoal, ele sai do ponto A para o ponto B. Do ponto B ele vai corrigir até o ponto C, né? E depois, se ele quiser parar ali no ponto C, ele vai lá, alimenta de novo a planta e joga de novo para cima, tá? Então é isso que o gringo faz. Merenda, e por que tu tá falando de gringo? Porque eu entendo que o maior participante que é o vencedor no mercado. Não é o menor, é sempre o maior participante, tá? E quando eu venho para esse PDF aqui, eu vou falar agora da cadeia alimentar, tá? E depois mostrar o resultado das minhas operações. Então tá aqui, ó. Reparem, pessoal, que isso aqui é a participação do gringo no mercado secundário, 58,3%. Aqui nós temos os institucionais e aqui nós temos a pessoa física. Então, este daqui janta esse aqui e este daqui janta esse daqui. Vocês já não perceberam, pessoal, quantas notícias que estes institucionais, a Faria Lima, manda para vocês aí, misturando política com isso, e não dá nada certo, dá tudo o contrário. Vocês acham que isso é à toa? Eu acho que não, tá? Isso aqui faz o varejo ser jantado por quem dá essas notícias, tá? Principalmente quando elas ocorre exatamente o contrário do que eles estão soltando aí. Então vocês se contaminam muito com notícia e acabam indo para o lado errado do mercado, né? Atualmente, o participante, até o momento, até a elaboração deste relatório, a gente vê claramente que o gringo colocou dinheiro e a pessoa física saiu correndo. Agora que o gringo está saindo, e quando começar a cair, aí a pessoa física diz, agora é hora de entrar, porque para mim não perder o resto da alta. Aí é quando cai o balão, estoura no teu colo, tá? E este aqui, que é o maior participante, ele janta esse aqui. Porque esse aqui faz o contrário do que esse aqui faz. Então, veja bem, 25,4 vezes 2 mostra que a participação desses caras aqui é 44% desse bolo de 100%. Então, se eu considerar 58,3% 100%, esse cara aqui só tem 44% para competir. Então, o touro e urso aqui do mercado é só menos da metade da participação do leão, do gigante, desse aqui, ó. Então, pessoal, eles estão brigando só com menos da metade, estão fazendo a contraparte de menos da metade do fluxo gringo, pessoal. Pô, não vejo ninguém falar sobre isso. Não vejo ninguém comentar sobre isso. Tá certo? Então aqui o Merenda faz algo que poucas pessoas estão fazendo. E por isso que eu estou apresentando esses resultados. Merenda, tu sempre vai ganhar essa grana, todo mês tu vai fazer 40. Não é assim que funciona. Eu fui seguir o gringo no curto prazo, ganhei dinheiro. A hora que eles girarem a mão, eu vou fazer operações contrárias, é claro, não ao gringo, mas contrárias a que fez eu ganhar esse dinheiro. Tá? Aí é a vez da fence e defesa com slides, tá? E para cima. Só que aí a defesa da slide vai ser para cima, porque eu estou com várias slides para ficar nesta região aqui, pessoal, ó. Defesa merendolau, tá tudo aqui, ó. Eu tenho 3 slides aqui. Eu tenho nessa região, eu tenho nessa região e tenho mais ou menos aqui nessa região. Então eu estou defendendo toda essa queda aqui das minhas puts, né, que eu tenho, e todas elas vão ficar suave e eu vou estopando a medida, estopo a put com o ganho da slide. Merenda, tá, tu resolveu esse problema e caiu mais, e agora? Mesma coisa, quando essa slide me der a grana, eu estopo, realizo o lucro da slide e zero a posição perdedora da ponta vendida. Não é muito não, tá, pessoal? É na faixa de 1K, 1K e meio, não é muito, tá? E aqui embaixo seria a última fase, né? Sendo que o Merenda tá alugado em Bova, o Merenda alugou por aqui, tá? Então o Merenda tá mordendo uma merenda gulosa, porque eu, além de fazer o head da posição,
né? E aí eu conto com a senhora merenda, né? Porque eu compro bova na outra ponta, né, pessoal? Eu conto com a senhora merenda. Então, eu vou redeando a posição e ganhando a minha merenda suave, tá? Então, isso eu passo para alguns clientes, né, que são meus clientes diretos, eu faço isso, né? E esses clientes, pessoal, eles estão ganhando grana. Eles estão ganhando grana. E tem a outra parte de cliente, né, que o Merenda tem, que não é do Merenda, é da nossa parceria com Ativo Virtual, né? O cliente Prestige. E o cliente Premium também ele pega um pouquinho dessas merendas com operações de 4 pontas, né? Operações de convexidade. Então a gente conseguiu reduzir vários riscos com a convexidade. Então é uma operação que só quem está dentro do grupo Premium que conhece. Ok? Eu não vou falar ela aqui, até porque, por uma questão de ética, eu não vou falar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para os resultados merendolais, ok? Vamos aqui para os resultados. Então, tá aqui. Isso aqui é o MyProfit, é uma ferramenta que eu estou usando já há bastante tempo. É um colega lá de um grupo que foi até meu assinante também. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele vai ver esse vídeo e vai lembrar. Eu esqueci o nome dele. E ele me indicou isso aqui. Eu tive muita resistência, mas, cara, isso aqui é uma mão na roda para mim, tá? E não ganho nada para falar desse cara aqui. Eu não tenho nenhum compromisso com eles. Aí eu venho aqui em operações finalizadas. Aí eu consigo filtrar pelo ativo. Então, um operador CNPI, ele tem restrições em operar qualquer ativo. Mas os fundos é mais tranquilo, né? E aí eu estou usando agora, eu estou focado em BOVA11 e estou focando em SMAL também, tá? Eu já tenho todo a minha montagem para SMAL. Então, se eu digitar aqui BOVA, vai aparecer só as operações que eu fiz de BOVA. Olha o resultado lindo aqui, pessoal. Fechamos o mês com 41k 183,90 centavos. Todas essas operações foram de 1.000, 1.500, 1.000, 1.500, que eu fechava e abria. Eu botava o lucro no bolso, abria outra, seguindo a tendência. Merenda, que operação é essa? Seagull, uma simples Seagull de 3 pernas. Então eu vendi uma put, normalmente dentro do dinheiro, R$1 a R$2, e montava a trava de débito de alta. Então o mercado subia, dava um lucro nas posições, eu zerava e montava outra. Eu ia montando uma após a outra. E agora terminei as montagens e montei várias slides para defender a posição que eu mantive, que foi a última que eu montei e que ainda está correndo, né? E ela está praticamente assim meio que no 0 a 0, tá, pessoal? Ela não está lá, e também eu diminuí o tamanho da posição, né? Claro, né? A gente começa a ver que o fluxo está diminuindo, o fluxo comprador está diminuindo, a gente fica ali de olho, tá? Então, basicamente foi isso que fez esses ganhos. Você vai olhar aqui, pô, Melina, mas aqui, ó, 14k, 10k, é porque ela vai acumulando, tá, pessoal? Ela vai acumulando e eu uso 2 contas para operar. Às vezes eu opero com 1.500 numa, 1.500 na outra, tá? Uma conta minha previdenciária, a outra é a conta da porrada, né? É a conta da merenda do pão de cada dia. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesta daqui de 14, tá? Vocês sabem que a CLIA e a XP, elas são a mesma coisa, são os mesmos, mesmo CPF praticamente. Então, você vai ver aqui, ó, que tem operações aqui, ó. Aqui, ó, 2.000 aqui, tá? 4K, venda 4K, compra 10K, venda 10K. O que é isso aqui? São as travas de débito. Então, por isso que elas são maiores, ó. Teoricamente foi assim, foi 2K numa conta, 2K na outra, 2K numa conta, 2K na outra. Aqui foi 5K numa conta, 5K na outra, e assim foi, tá? E assim foi. Tranquilo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Tá aqui o resultado, eu não tenho que ficar manipulando aqui para me mostrar, eu não tenho ganho nada com isso. Tem cara que gosta de se amostrar, de se achar o foda, né? Aqui é tudão, ó. O ganho do mês. Só que eu tive perda, né, de 6K em ativos normais, tá? E com o BOVA, quando eu boto só o BOVA, é que aparece o lucro de 41K. Ó. Então ele já cobriu o prejuízo de 6K, tá? Então só com o BOVA foi 41.183. Então é isso, pessoal.
Hoje vai ter até live lá, pessoal. Te inscreve aí no Ativo Virtual, cara, é baratinho, tá? Tem 4 tipos de grupo. Tem um grupo de ações, ações e opções, só opções, Premium e Prestige, tá? Tem 5 categorias, o link tá aqui embaixo do vídeo. Hoje vai ter o Sabadão dos Dividendos Sintéticos às 19h30. Nosso Sabadão do Merendão, do Dividendo Sintético. E como se defender do famoso puxão de cueca, né, pessoal? Tão falado que o Merenda sempre fala. Então, às vezes você tá aí com uma dificuldade, você fez um dividendo sintético, tá agoniado com puxão de cueca e não sabe o que fazer. Lá a gente orienta o que é que a gente deve fazer para resolver esse tipo de caso, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!